Boa noite, boa tarde, meus queridos. Como é que vocês estão? Professor Rafael falando. Vamos para mais uma aulinha de ciências aí. Prestem atenção no conteúdo que eu vou explicar para vocês. Na última aula nós falamos sobre evolução, agora a gente vai falar de teoria sintética da evolução. Aí vocês pensam o seguinte, mas qual é a diferença? Tem algumas diferenças aí nas teorias. Vamos observar aí com atenção. Então, primeiramente, na evolução a gente não estuda o indivíduo. Nós estudamos as populações de indivíduos ali. Por quê? Porque as mudanças elas só se fazem visíveis quando se trabalha com a população. Um indivíduo só isolado, não. E aí você trabalha com populações e gerações. E isso é importante. E aí a gente tinha visto lá que existem variabilidades, né? Existe uma variabilidade genética aí nas populações, nas espécies. Um exemplo é a espécie humana, né? Tem várias características, ninguém é igual a ninguém. E aí nós vamos ter alguns fatores evolutivos. Nas teorias anteriores, eu falei para vocês lá que o Darwin, né, que é considerado ele o pai da evolução, ele criou, né, a sua teoria da evolução, que ela tinha alguns pontos, que eram a seleção natural, que era essa diferença entre os indivíduos, né, heterogeneidade entre os indivíduos, e que o indivíduo mais apto, ou que melhor se adaptava, ele era escolhido ali, ele era selecionado pela natureza, isso era chamado de seleção natural. Existem vários tipos aí de seleção natural, disruptiva e tudo mais, mas isso não vem ao caso agora. Com a teoria sintética da evolução, algumas perguntas que ficaram no alto elas foram respondidas, né? Por exemplo, como surgiu essa diferença nos indivíduos, né? Como essas diferenças elas iam surgindo, como esses indivíduos eles iam sendo selecionados, como isso era passado através das gerações, assim por diante, como era preservada essas mudanças, tudo mais. E aí uma das questões foi mutação gênica, né? Com o advento aí da genética, com os estudos, descobriu-se que existem as mutações gênicas, né? Existem alterações no DNA dos seres vivos ao longo do tempo. Isso foi chamado de mutações gênicas. E essas mutações elas podem promover o surgimento de características favoráveis para a sobrevivência dos seres vivos, assim como podem promover o surgimento de características desfavoráveis. Outra questão foi a recombinação gênica. Então, o material genético ele pode ser recombinado aí também, fazendo surgir aí outras características diferentes também. Tem a migração, né, que consiste em indivíduos que saem de uma região e vão para outra, e com isso eles levam a sua carga genética e introduzem isso em outras regiões, e essas regiões alterem características diferentes, isso faz com que a seleção natural atue neles de forma diferente também, selecionando um pool genético que antes não era selecionado. E a seleção natural, né, a boa e velha seleção natural. E aí o que é importante nas mutações gênicas, né? Elas vão ocorrer naturalmente, espontaneamente, né? Existem vários tipos de mutações gênicas. Existem aquelas deletérias, né, que desfavorecem o indivíduo, né? Aquelas silenciosas que aparentemente não vão se manifestar só depois de um certo tempo e assim por diante. E pode se tratar o quê? A mutação genética ela pode surgir por meio de a troca de um gene de lugar, ou às vezes de uma única base nitrogenada, ou às vezes de parte do DNA, ou às vezes, em vez de trocar de lugar, pode simplesmente acrescentar, né, mais DNA, ou uma parte do DNA ela pode ser copiada mais de uma vez, ou uma parte desse DNA ela pode ser deletada também. Então, muitas coisas acontecem no sentido da mutação gênica. Qualquer uma dessas interferências aí, obviamente, vão interferir, né, no material genético daquele ser vivo e também vão interferir no resultado ali também. Já a recombinação gênica, né, os indivíduos eles vão se reproduzindo entre eles e como eles têm diferentes pools genéticos, isso faz com que esse DNA ele vá se recombinando, né, formando uma maior variabilidade genética.
e isso favorece o surgimento de novas características. E aí é onde entra, né, o conceito aí de evolução também, né, do neodarwinismo. Migração, né, novo ambiente, novas condições, então os indivíduos eles migram para novos ambientes onde há novas condições. Isso faz com que eles tenham um diferente caminho evolutivo, né, fazendo com que surjam características diferentes e que outras características que talvez com o passar do tempo fossem eliminadas sejam preservadas também. E aí na seleção natural, né, Darwin ele observou muito essa questão aí das aves, né, aves de diferentes regiões com diferentes bicos, e cada bico ele era responsável por um tipo de alimentação, e isso também influenciava no comportamento dos animais e nos ambientes e tudo mais. E aí ele isolou um ancestral em comum e ele foi traçando, né, os indivíduos que foram surgindo ao longo do tempo devido aqui à evolução e às suas características. Então isso foi sendo bastante observado e isso aqui corroborou bastante para ele, né, formar ali a sua teoria da seleção natural. Ele observou as aves do continente, comparou com as aves da ilha, né, aí entra a questão lá da migração. As aves que migraram do continente para a ilha, elas estavam em um ambiente diferente, com características diferentes, então elas seguiram um processo de evolução completamente diferente, né, dos indivíduos que ficaram ali no continente. E aí depois que nós temos esse processo aí, nós vamos ter a especiação, né, o surgimento de uma espécie nova, onde você tem uma ruptura ali chamada de anagênese, onde a coesão ela vai ser rompida, e aí surgem indivíduos ali que eles são tão diferentes do indivíduo original que eles já não se reproduzem mais. A genética, o pool genético mudou muito. E aí a gente chama esse processo de anagênese, que é um processo de ruptura da coesão da espécie. Ele dá origem a uma nova espécie. Então é um processo pelo qual vai ter modificações das características na população. E elas vão ser fixadas pela seleção natural. E nós temos também as cladogêneses, né, que é o processo de isolamento e separação da população original em outras populações, que é essas ramificaçõezinhas aqui que a gente tem. Vai separando os indivíduos em populações diferentes, consequentemente eles se isolam e se tornam espécies diferentes. Então um exemplo aqui de cladogênese, né? Você tem aqui essa galerinha aqui vivendo aqui, aí acontece alguma coisa e começa a passar um rio aqui. Aí quem vive perto da montanha, as condições climáticas, as condições são diferentes. Quem vive do outro lado do rio, né, as condições também são diferentes. Vamos imaginar que perto da montanha chove mais, é mais frio e tem mais vegetação. E quem está de lá do rio chove menos, é mais quente e tem menos vegetação. Então eles vão evoluir para se adaptar àquelas condições. E aí, consequentemente, como as condições elas são muito diferentes, eles vão seguir caminhos evolutivos diferentes. Mas quem vai ditar tudo isso daí é a seleção natural, obviamente. Digamos que o indivíduo que tem sucesso para sobreviver nesse ambiente aqui, ele é diferente do indivíduo que tem sucesso para sobreviver nesse ambiente aqui. E aí a seleção natural ela vai selecionar o que é interessante para a sobrevivência da espécie. E a anagênese, né? Você tem uma característica genética, né? E aí gradualmente essa característica ela vai sofrendo modificações com o passar do tempo, vão surgindo. E isso faz com que surjam indivíduos diferentes. E aí eles se separam ao ponto de ocorrer um processo de especiação. Esse mesmo acontece aqui, ó. Quando você tem um equilíbrio pontuado, né? Aí chega no finalzinho, você tem essas três espécies. Ó, você vê que o ancestral ele foi preservado, né? E aqui no caso o ancestral ele desapareceu com o passar do tempo. Então a seleção natural foi selecionando esses indivíduos, eles prevaleceram. Aqui a seleção natural e o ancestral já era. Aqui é o mesmo exemplo, mas com acontecimentos diferentes. A seleção natural selecionou esses indivíduos, mas preservou o ancestral. O que pode ter acontecido aqui? Inúmeras coisas. Aqui pode ter ocorrido uma mudança do ambiente,
Com o passar do tempo, que fez com que esses indivíduos diferentes eles fossem sendo selecionados e suas características fossem sendo fixadas. Consequentemente, esses daqui desapareceram. Neste caso aqui, o que pode ter acontecido? Esses indivíduos eles podem ter migrado para regiões diferentes, e lá nessas regiões, como as condições de sobrevivência eram outras, características diferentes foram sendo selecionadas. E aí foram dando origem a indivíduos diferentes. Enquanto aqueles que prevaleceram num ambiente que não teve muita mudança, eles prevaleceram iguais. Então, pode ser observado dessas duas maneiras. Né? E aí nós temos aqui onde estamos os animais, né? Então, ó, você tem aqui, ó, animais, plantas, protistas, reino fungi. O ser humaninho está aqui, ó. Exatamente. Agora, se a gente olhar isso aí de uma forma um pouco mais interessante, falar a verdade para vocês, verdade verdadeira, 70% dos seres vivos do planeta Terra são besouros, são coleópteros, exatamente. Imagina que se existir, vou dar um exemplo, imagina que se existisse 1 milhão de espécies de seres vivos no planeta Terra, 700 mil seriam besouros. Entenderam? Então tem a brincadeirinha lá de quem é biólogo, né? Deus, quando foi criar o universo, foi criar os seres vivos na Terra, a hora que ele criou o primeiro besouro, ele achou muito interessante, falou, nossa, eu vou criar mais um monte desses. E aí foi criando só besouro, 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 e aí hoje a gente tem um monte de espécies aí. Então é basicamente isso, gente. Estudem, fiquem com Deus e vamos que vamos.